Inicia neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre a nossa história, a nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira, sobre pessoas, instituições que fazem a diferença na propagação desta cultura para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa cidade. Temos a alegria de ter conosco hoje um querido amigo meu, João Rauber, presidente da Sociedade de Canto, União Fraternal, e que vem contar essa história da Sociedade Fraternal, que já em 2017 completou 100 anos de história. Então, passado mais de um século, parte dessa história que o João vem contar para nós aqui, né, João? É isso aí. É um prazer, uma alegria poder estar aqui contigo e falar um pouco sobre a história do Fraternal, que teve a sua fundação em 1917, né, ao qual o objetivo era juntar pessoas para criar um canto coral, e dali que surgiu a formação e a criação de uma sociedade. Ali se originou a Sociedade de Canto União Fraternal. João, é importante destacar que há 106 anos atrás, de fato, não havia muitas outras oportunidades de recreação que não fosse o canto, o bolão, a sociedade de tiro, e que ao mesmo tempo os imigrantes apreciavam muito a sociedade de canto. Várias sociedades de canto foram criadas aí por esse Rio Grande afora, e o Fraternal ocupa um espaço importante, criado por alemães na região sul da cidade, que na época nem era cidade ainda, era distrito de São Leopoldo. Distrito de São Leopoldo, é. E, tive a oportunidade de verificar um pouco essa história. Então, realmente, a origem alemã, naquela oportunidade, fez com que o pessoal pegasse e começou a se reunir, que era uma forma de confraternizar. Hoje nós temos outras oportunidades, mas na época era isso ali. Então, após a criação da sociedade em torno do canto, que surgiram as outras atividades da sociedade, que foi que em 1927 já criaram a própria sede, que é 10 anos após. E com o surgimento da própria sede, aí mesmo que o clube começou a criar corpo e começou a se diversificar, principalmente nas atividades esportivas, que foi na época bolão, bocha, tiro e essas atividades, né? É interessante que, veja quantos anos depois, nem tanto tempo depois, a construção de uma sede, como eles ajudavam também, ou do seu tempo, ou dos seus recursos. Do seu tempo e o recurso, principalmente, né? Então, essas coisas que na época não tinha muitos recursos financeiros, mas tinha a disponibilidade das pessoas se ajudarem. E ali que continua a sua trajetória, né? E sempre olhando para atividades esportivas, né? Mesmo a atividade esportiva sendo bocha, bolão feminino, chegaram a ser campeã gaúcha na atividade de bolão feminino na época. Se apresentavam em campeonatos fora aí do... E também depois chegou o momento que, mais adiante, daí em 1972, o Fraternal incorporou o Clube Pangaré,
É um CTG. Tipo um CTG, que é o de Centro de Tradições Gaúchas. Dali em diante, o Fraternal também sempre manteve a parte de dança, que até hoje ainda tem. Na sua sede. Na sua sede. E depois também, esse período, uma construção nova também, porque a sociedade que tem a sua sede hoje não é no mesmo lugar e não é, naturalmente, por isso, a mesma sede, né, João? Ela foi ampliada. Ela foi, em 1975, inauguraram a sede nova, que até hoje é a sede do Fraternal, que tem... além das suas atividades, tudo, né? Hoje o clube oferece inúmeras coisas ainda para os seus associados. E mantém um quadro associativo bem significativo e participante. É interessante que muitas pessoas há muito tempo já participam, os seus pais, seus familiares já participavam do fraternal, da sociedade fraternal. Sim. Essa é uma grande característica do clube, tá? Então, vários descendentes continuam participando ou já participaram, os pais eram associados Sócios patrimoniais e os filhos mantêm e os netos estão chegando. Então, isto que mantém a união e dá vida ao clube, né? E esperamos que o clube continue tendo essa flexibilidade e essa diversificação dentro das suas atividades, vai ter uma vida bem longa ainda, com certeza. Agora eu lembro também daquele nosso amigo saudoso Henkel, seu Silvio, não é? Henkel. Que ele era não só um integrante, um apaixonado por essa história, como ele ajudou a organizar, porque existe muito material ali na sociedade, de arquivos, algumas fotos também. Ele era um historiador. Ele teve, durante a sua trajetória dentro do clube, ele manteve registros de todas as ocasiões que tinham dentro do clube, das atividades, ele colecionava, ele deixou todos os registros que o clube mantém até hoje disponível. De jornais também. Jornais e atividades que aconteciam dentro do clube, aonde o clube participava. Ele foi um historiador dessa trajetória e manteve todos os registros disso aí. Muito interessante. Porque o clube a sociedade era o local de sociabilidade, onde as pessoas se encontravam, bem como você disse, no canto, no bolão, em outras atividades depois, ao mesmo tempo em jantas, em bailes. Existe muito desse material ali também, inclusive, né? Na época, o Fraternal manteve a tradição dos bailes de Kerp por longos e longos anos. Hoje os Kerp, para nós aqui em Novo Hamburgo, não existem mais, né? Mas já fizeram parte da história do clube. Eu acho importante, João, que, como eu disse, assim, numa região da cidade que estava longe de Hamburgo Velho, que estava longe, não tanto, mas até de certa forma ali da região central. Então era importante para essas pessoas dessa região, mais indo para o sul da cidade, terem essa participação, estarem ali. Claro, depois, com o desenvolvimento do transporte, as distâncias encurtaram, até hoje praticamente não existem mais. Mas ali foi importante para aquelas pessoas todas daquela região da cidade, de vários bairros ali para trás, Pátria Nova, Ouro Branco, terem a participação ali. Todo o pessoal ali, no entorno principalmente, a gente pode ainda verificar isso pelos associados. Então, os descendentes da maioria dos associados são em torno ainda do bairro, né, Pátria Nova e arredores por ali. Claro, isso vai diversificando, né, as pessoas vão se mudando, tudo, mas as origens realmente são muito, muito próximos ao clube, né?
E era o local onde as pessoas confraternizavam. E se tinha oportunidade de se encontrar com os amigos e com outras pessoas, né? além da confraternização e ter as suas atividades esportivas. É que às vezes a pessoa passa na frente, olha ali, vê o símbolo, né? Tem ali a data da Sociedade Fraternal, mas assim, é importante que as pessoas conheçam, João, o quanto um lugar como esse, uma sociedade como essa, foi e é representativa para a cidade. Ela foi e ainda é. Muita gente não conhece o Fraternal. Passa na frente, se não todos os dias, mas todas as semanas. Mas o Fraternal tem uma estrutura. E hoje tem um restaurante com uma belíssima gastronomia, né, que muita gente não conhece ou desconhece. Além da gastronomia, que é espetacular, não para dizer que é muito comida bom, é boa mesmo. Comida é boa, né? Tu sabe. E o clube também tem a atividade esportiva, que é o futsal. Mantém a escolinha com parceria com o JR, que é uma atividade, eu acho ela de extrema importância, principalmente social, para as crianças, esportiva. Que é integrar as crianças à sociedade e compartilhar e dividir as coisas, né? Esse é um aprendizado que não tem preço. E felizmente no Fraternal hoje o JR mantém uma atividade a permanente, semana inteira. Todos os dias tem no contraturno das crianças na aula a atividade do futsal. E também o nosso salão social, que é para festas, que hoje ele é um salão bem organizado, né, muito bem apresentável, cabe em torno de 120 pessoas, então não é tão pequeno, e está aberto à comunidade para poder usufruir desse local também. Acho que é muito importante, João, a função social, né? Social. Que é isso que você traz para nós, que a maioria dos clubes, e acho que com vocês não é diferente, permanece, continua com essa função social importante, né? Que era da união, que era do canto, que era do esporte, que continua sendo do esporte, como você disse, e essas outras utilizações do espaço para festividades, encontros, reuniões. Sim, perfeito. Isso que é muito, muito importante. E a gente sabe que todos os clubes eles tiveram muitas dificuldades, né, muitas mesmo, mas com o passar do tempo mais pessoas se engajando, fica mais fácil para todos poderem usufruir dessa oportunidade que os clubes oferecem, né? Porque um clube ele só sobrevive se ele tem a presença de pessoas. E quanto mais pessoas vêm e participam, muito mais atraente o clube se torna. E bem mais robusto para poder ultrapassar inúmeros obstáculos que a gente sabe que hoje não é tão fácil. Sim. Né? João, e outra questão importante, não estava aqui no script, mas e como é que foi a participação do João Rauber aí para estar hoje à frente da Sociedade Fraternal? O João Rauber, ele é um cara que já é associado do clube há mais de 30 anos. 30 não, desculpe, há 42 anos. 42, João. E aquela história quando a pessoa tem um espírito coletivo, tu também participa. Então sempre o meu nome estava à disposição do clube também, né? E tivemos a infelicidade, né, da pandemia levar o presidente na época. E aí aconteceu, quem era o vice foi o João Rauber. Então
como a gente não se furta da responsabilidade que a gente assume, então estamos usando sequência e felizmente está indo tudo bem, graças a Deus. Legal, João. E assim, do que se projeta, da continuidade dos trabalhos, como você disse, né? É um clube sempre de portas abertas, com várias atividades lá realizadas. O nosso futuro, ou o nosso andar, que a gente diz, né? Ele se dá na manutenção e na modernização do clube. Então hoje a gente tem vários projetos internos de remodelação, de ambientes e coisa. E isso deixa o pessoal, o associado, o pessoal que participa da direção do clube muito engajados. Era uma das coisas que o clube também tinha perdido um pouco. E felizmente eu consigo dialogar bastante com essas pessoas, consegui trazer de volta para me ajudar também, porque sozinho ninguém faz nada. Então a gente precisa da união das pessoas e agregando e conversando, tudo dá certo. Dá para fazer a diferença. Dá para fazer a diferença e bastante. João, meu caro, nós estamos também nos encaminhando para os 200 anos da imigração, para o bicentenário, logo aí em julho de 2024. Boa parte aqui dos clubes, das instituições, foram fundadas por alemães, foram fundadas por descendentes de alemães, e na Sociedade Canto União Fraternal, em 1917, não foi diferente. Não foi diferente. Você pudesse assim registrar também a importância de nós estarmos falando hoje do Fraternal e todo esse trabalho voltado para os 200 anos. Realmente a nossa conversa hoje a respeito do Fraternal é justamente em função dos 200 anos da imigração alemã, porque os fundadores do Fraternal foram alemães. Então, como os alemães tinham essa vocação e essa dedicação sempre ao canto, e aonde era a forma mais fácil de se reunir, e ali que surgiu a ideia de formar uma sociedade. Tanto que o Fraternal até hoje mantém um órgão lá que é desta praticamente época. Na entrada ali, né, João? Isso, ele está lá exposto ainda, e é uma relíquia que o clube vai guardar eternamente. Sabe que tem uma brincadeira que o pessoal faz? Um alemão, chega um segundo alemão, eles já começam a pensar como fundar uma sociedade. Uma sociedade. Eu acho que não deve ter sido diferente na época, quando os alemães decidiram, se juntaram e formaram o Fraternal. João, suas considerações finais, meu caro? É um privilégio poder conversar contigo sobre isso, né? Principalmente, e falar sobre o Fraternal, para quem gosta, sempre é uma alegria, e levar isso também em direção à comemoração dos 200 anos, que provavelmente nós não vamos deixar de registrar e comemorar nessa época também. E convidando todo mundo para poder participar, conhecer também, reviver. Alguns precisam reviver só, não precisam nem conhecer, sabem aonde que o Fraternal está. Exato. E isto faz com que a gente se motiva para levar o clube à frente. Obrigado, João, por você compartilhar aqui comigo, conosco, com as pessoas que nos acompanham, teu conhecimento, o amor que você tem também, né? O cuidado que você tem ali com a Sociedade Fraternal, junto às pessoas que te ladeiam, que fazem parte dessa história, desse trabalho há tantos anos. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, no programa Unsere Familien, e que hoje, através aqui do conhecimento que o João nos trouxe, puderam conhecer sobre mais
mais um momento importante, uma sociedade importante relacionada ao canto e depois a vários desdobramentos dessa nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Continuem nos acompanhando nos próximos episódios.